trabalhou ela depois 1 ano, né? Uns 2 anos ali, até a gente criar a marca, a gente fez o estudo de mercado de campo para ver se dá aceitação. Então é uma questão que as pessoas se preocupam. Sim. Quando vem que tem a Tamires na obra, é um complemento. Bem-vindos ao Pod Obra, o podcast da minha, da sua... Da nossa obra! Eu sou a Tatiane e hoje eu estou aqui com 2 convidados muito especiais que vieram de Florianópolis para estar aqui conosco hoje. Obrigada pela presença, Vinícius, Tamires. Por favor, se apresentem. Muito prazer estar aqui com você, Tati, participando do Pod Obra. Eu sou o Vinícius, sou pintor profissional há 15 anos. Atualmente eu e a Tamires temos a Pintar e Acabamentos e várias outras histórias que a gente pode compartilhar durante a live. Meu nome é Tamires, estou feliz por estar aqui, por você ter me convidado. Estou um pouquinho sem voz, mas eu vou lá. Na verdade, está sendo um privilégio para a gente poder participar de um podcast com uma pessoa que entende de obra, porque arquitetos, né, trabalham e conhecem cada parte de uma obra, e vai ser legal esse bate-papo. Estou muito feliz por estar aqui. Obrigada, gente. Vai ser uma conversa muito boa para a gente mostrar bastante sobre a vida de vocês, sobre o trabalho, tudo que vocês fazem. E antes de empresa, antes de pintura, eu acho legal a gente falar que vocês têm uma vida a 2, né? Então conta um pouquinho assim da história de vocês. Vou deixar ele começar, porque quem começou essa história na pintura foi ele, que a pintura vem dele. Então, Vinícius, começa aí, por favor. Então, Tati, eu tô aqui me sentindo em casa, porque de criança eu ia com meu pai para as obras e ele era o pedreiro que fazia tudo. Então ele chegava numa casa que ia ser reformada, tirava os pisos, azulejos, levava o entulho para fora, fazia telhado, madeiramento, energia, e eu estava lá ajudando, fazendo as coisas, aprendendo junto com ele. E aí foi assim que eu entrei no universo da obra. Sou de Brodowski, interior de São Paulo, uma cidade conhecida por ser do Cândido Portinari, um pintor famoso, né? Lá tem o museu, a casa do Cândido Portinari também, que a gente sempre visitava nas épocas de escola, o pessoal levava a gente lá. E a pintura... A pintura, ela acho que junto à inspiração, né? Eu falo muito que a pintura, ela é a cereja do bolo da obra, sabe? E eu brinco, eu falo para os meus clientes, o pintor, ele é o último a sair da obra. Porque depois sempre alguém estraga uma coisinha e ele volta. E aí você estava falando de Portinari e tudo, eu acho que é bem essa inspiração. É algo realmente artístico. Não tem dentro de uma obra residencial a pintura automatizada. A gente está falando que todas essas etapas, elas são artísticas, né? É um processo extremamente manual, extremamente natural. E aí, nesse mundo todo das obras que você via ali do seu pai, né? Você sente cheiro de obra, né? Engraçado, né? E é o cheiro do cimento umedecido, é bem esse o cheiro da obra. E você sabe que a memória olfativa é uma das que são mais que prevalecem na gente, assim, né? Dizem que a gente vai esquecendo várias coisas, mesmo que passem muitos anos, a memória olfativa leva a gente viver de novo algumas experiências, né? E aí, eu imagino você desde criancinha, tem uma história, né, desse processo todo, de como isso aconteceu de vocês, né? E como é que você estava no universo do seu pai, de pedreiro? Você vem de um outro universo. Como é que dentro desse processo vocês se encontraram para caminharem juntos nesse mundo? O cheiro de obra não lembra, não é no mesmo, digamos assim, eu não tenho a mesma recordação com o cheiro de obra igual o seu. Aqui tem um cheiro peculiar. Sim. E esse cheiro, quando eu entro aqui, até mesmo quando eu entro em alguns lugares, por exemplo, balcão fechado, não sei se você consegue sentir cheiro da massa mesmo. Isso me remete à casa que eu morava quando era criança. Então, a memória que eu tenho de obra é diferente da dele, porque meu chão era assim. Então, o chão da minha casa era dessa forma. A gente se conecta na pintura porque quando eu conheci o Vinícius, ele trabalhava numa loja muito pouco tempo, e depois ele começou a trabalhar com pintura já. E ele pintou, o primeiro trabalho dele de pintura foi para uma avó de consideração que eu tinha, não foi isso? Foi. Ah, que legal! Então a pintura começa na nossa vida, digamos assim, aí. Então acho que mais na dele, né? E eu tenho uma recordação dessa pintura, dessa obra. Na época eu tinha 15 para 16 anos. Eu ainda estava no ensino médio. Então eu fazia meio período à casa da avó e outro período estudava. Estava finalizando o terceirão.
E a Tamires já conhecia ela há alguns anos. E sempre foi uma pessoa que eu admirei bastante. Mas olha isso. Por conta do meio que a gente estava, ela sempre é uma pessoa que era muito legal comigo. E nós éramos amigos. E eu gostava já dela. E aí eu tava pintando o chão, uma garagem, e eu lembro que eu desenhei com rolo, um coraçãozinho. Que fofo. E coloquei Tamires e Vinícius. Ai, meu Deus. Sem nem imaginar que um dia a gente ia se casar. Ia pintar junto, Pois ia ainda. trabalhar junto, dividir a vida. Não, e nessa época eu namorava outra pessoa, então É. como que, né? Mas enfim, foi daí que já começou a legal. pintura dele bem Foi. nessa idade, né? Você começou muito novo na pintura. Eu comecei como ajudante. É isso. Antes disso ainda, eu trabalhava como ajudante e achava que já sabia tudo. Porque a pintura é uma área assim que a gente entra e só de a gente aplicar uma tinta na parede já dá aquela sensação, agora eu posso pegar todas as obras do mundo. E não é muito bem por aí, né? É uma área técnica também. Sim. Que exige conhecimento, a gente tem que aprender sobre equipamentos de segurança, sobre tintas, acabamentos. E isso eu fui me dar conta só, enfim, depois. Que legal. Então, ela é bem mais profunda, assim, né? A história de vocês, ela começa em um lugar muito pessoal, né? E aí ela foi se desdobrando para isso. E como é que foi para vocês crescerem juntos nesse processo, né? Hoje vocês têm uma empresa consolidada e atendem clientes grandes, né? Fazem obras. E como é que foi crescer junto, assim, se encontrar e trabalhar junto numa vida de namoro, desde tão novinho até o processo de, né, crescer junto e levar isso para o trabalho, assim? Na verdade, quando o Vinícius começou nessa época, eu não namorava com ele, não. Eu namorava com outra pessoa. Ele já tinha. Mas ele não combinava com ela, não. Até porque Eu já falava. você já tinha escrito. É lógico, tava né? escrito na tinta. Tava escrito na tinta. Exatamente. Ou no pó da massa corrida, né? Vai saber quando você deixou a parede lá. Enfim, daí ele foi se melhorando, né? A performance dele ali no trabalho. Foi crescendo, evoluindo na pintura mesmo, assim, né? Trocando entre trabalho e escola. E até ele completar a maioridade. Porque 17 anos a gente já queria assumir um compromisso de namoro, a gente já conversava muito. Daí a gente começou a namorar quando ele tinha 18 anos. Foi. Aí nossa história começa daí. Ele já na pintura e eu no consultório odontológico. Então daí a gente namorou 1 ano e meio, nos casamos. Depois de... Quando eu tava com 3 anos de consultório, não, você 3 anos de casado, eu fiz um curso, um treinamento junto com ele da Brafat, em São Paulo, aqui no interior de São Paulo. A gente viajava 4 horas, a cada 15 dias de moto, chuva, frio, para poder se capacitar. Aí a gente se capacitou para que quando a gente mudasse de cidade um dia, ou, né, para melhorar. Foi daí que começa a minha inserção na pintura para aprender a melhorar em questão de uniforme, a forma de atender cliente e tudo mais. Mas ele já me levava para as obras antes, eu já ia nos finais de semana com ele. E aí, conta você um pouco mais dessa parte de capacitação da empresa, né? Porque ele começou com a Ecospo Pinturas no começo, você começou com ela. Você começou muito novo, né? Isso. E tem uma história engraçada, e até que eu pude ver, que você conta, né, em um dos... tá no seu Insta, que você, oficialmente, o seu primeiro trabalho de pintor foi quando você tinha 8 anos e você ganhou grandes R$20. Foi. Nossa, resgatou uma história muito boa. É verdade. É verdade. Tinha um cabeleireiro que também tinha móveis usados ali no meu bairro e eu sempre cortava o cabelo com ele. Um dia ele olhou pra mim e falou, olhou pro meu tamanho, né? Olhou pra cima, que ele tinha um telhadinho na frente do comércio dele, escrito MBX Móveis Usados. Olha, lembra até o nome. E já tava desgastada a pintura. Você não quer subir ali em cima pra mim, pra pintar aquilo pra mim, não? Ah, eu subo, né? Claro. Aí eu subi, ele me deu o pincel, uma tinta. E eu me divertindo lá, fazendo Quanto tempo BMX. será que você levou pra fazer? Não sei. Eu acho que a hora passou rápido, ou eu fui rápido mesmo, não sei, né? A gente perde noção. Mas o que me marcou foi o dinheiro que ele me deu. E eu descobri que, olha só, eu faço uma coisa legal e ainda recebo por isso. Isso é muito mais legal. Aí eu voltei pra casa feliz pra compartilhar isso com os meus pais. Olha só, ganhei um dinheiro. E eles nem sabiam, né? Então parecia que eu me senti útil, responsável, mesmo sendo pequeno, ainda criança. Ai, que legal. Eu vi essa história, eu falei, gente, que legal, né? Porque às vezes,
nós nascemos com dons, né? Eu acredito muito nisso. E às vezes é uma conexão desde a infância. Pois é. Então, de repente, realmente aquilo foi algo que virou uma chave para você ali e você falou, nossa, eu gostei de fazer isso, aquilo te encantou. E você falou, interessante, né? E você passou em que momento? Tirando a parte de criancinha de 8 anos, e como você disse, você foi pintar lá a casa da avó da Tamires, adolescente, né? Em que momento aconteceu uma virada de você enxergar que a pintura era algo profissional, assim, pra você? Então, só complementando, eu acho que a pintura, pensando, por que eu gostei tanto de pintar e gosto disso até hoje? Eu sou uma pessoa detalhista. Eu acho muito legal quando a gente pega uma parede que está toda destruída, com a pintura desgastada, com algum problema. Daí a gente passa massa, lixa, pinta, corrige alguma imperfeição. E aquilo que estava feio se transforma, fica bonito. Então, acho que a pintura me fisgou por causa dessa sensação de causar uma mudança visual em um ambiente, um espaço. E quando ela entrou de uma forma profissional, acho que foi bem naquele curso, não é, amor? Da Abrafati. A pintura, da forma que você comenta comigo, ela vem com você da época do teu pai. Vocês trabalhavam, teu pai fazia várias coisas na obra. E por que pintura? Por que você não faz... Seu pai faz um pouco de tudo. Por que você escolheu a pintura ali? Você comenta que é porque você não gostava de bagunça, talvez? Gosta das coisas com um acabamento, como você disse, né? Enxergar essa transformação, Eu gosto de enxergar. Enxergar essa... Então, acho que já vem visualizar o espaço. A cereja do bolo, né? Enxergar isso. Já vê o pronto ali. E você nunca pensou, né? Eu vi que você fala que não pensou em ser Vinícius Pintura. Você já começou com um nome, que não era Pintar. E qual que era esse nome? Era Exposição das Cores. Depois virou Expo Pinturas, porque as pessoas achavam muito difícil falar esse nome inteiro. Exposição das Cores. Aí eu adotei o Expo Pinturas. Mas eu comecei bem dessa forma. Eu não sei porquê. Até foi um pouco... não dei a devida gratidão, talvez, que eu ganhei uma placa da Tamires. Isso antes da gente casar. E tava escrito Vinícius Pintor. Aí eu olhei aquilo e falei, mas eu não sou o Vinícius Pintor. Porque tem o Jonas Pintor, né? Pode ter outro Vinícius Pintor também. Mas a minha marca, a minha identidade, qual que vai ser? Aquilo que é a minha marca. Aí foi onde nasceu a Expo Pinturas. Você acha que foi nesse momento que você começou a enxergar como empresa de verdade? Sim, pode ser. Quando você trouxe um nome e falou, isso aqui é uma empresa e tem a logo, que tem a história inicial que você que fez, né? A primeira. Eu passei um tempão no Photoshop sem saber mexer. Você é pintor, você por acaso faz coisas gráficas? Não, mas não tinha como. Vamos fazer, né? Por que não? Não, e persistência ele teve, porque ele ficou a noite inteira, um tempão lá. E aí ele mostrava pra mim, tá bom assim? Eu falava, mais ou menos. Aí ele tinha outro nome, na verdade não tinha foi um slogan. o slogan, porque ele criou o Qual? slogan, tá? Tinha um slogan. É assim, ó. lembra? Exposição das cores. Arte em expor qualidade. Mas é bom. Porque a ideia era assim, eu quero que a minha pintura seja tão boa a ponto de ser como se fosse uma exposição que as pessoas vão e admiram, né? Falam, nossa, que bonito, que legal. Mas e um slogan que combina com isso? Arte em expor qualidade. Porque uma pintura boa, ela tem que ter qualidade, além de detalhismo. Mas assim, o profissionalismo na pintura ele foi muito gradual. Porque nessa época eu ainda não tinha o curso da Abrafati, que me deu alguns conhecimentos, que é de como lidar com o cliente, de levar para um lado realmente profissional, de ter um contrato, de fazer um orçamento formalizado. De ter um uniforme. Exatamente. E essa transição aconteceu quando saiu da Exposição de Cores, Expo Cores, né? Foi no início dela. E aí, essa transição para Pintar, ela aconteceu só após esse curso técnico da Abrafati. A Pintar, ela entra bem lá na frente. Ainda. Depois, bem depois, com a nossa mudança de cidade. A gente ainda tem... A Exposição das Cores, ela existiu, ela ficou até Floripa... 2024. Até 2024. Até 2024. A gente trabalhou ela depois um ano, né? Uns 2 anos ali, até a gente criar a marca. A gente fez o estudo de mercado de campo para ver se dá aceitação. Pesquisa com os familiares, com as pessoas mais próximas, enfim. Tem todo esse processo. Mas antes disso veio a Exposição das Cores. Eu comecei na pintura com a Exposição das Cores. Eu entrei, né, com ele nesse caminho, vindo dali dele, né, ele me passando as informações, tudo. Era uma época que a gente ainda trabalhava com lixamento
Como é o nome compoeira. aqui do nosso podcast, ó. Um pó de obra. Um pó de É, obra. um pó de Todo obra. Tinha manual, muito pó tudo. de obra. E essa profissionalização, né, que eu enxergo, são processos, né? Dentro do mercado de obra, existem algumas barreiras que são as técnicas e, como vocês dissem, a empresa. Então, para virar essa chave de profissionalizar mesmo a empresa de vocês, onde tem contrato, tem uniforme, tem prazos, tem tudo estabelecido, né? Para que aquilo realmente funcione mesmo. Então, enxergar a pintura como um negócio de verdade, saindo ali de uma conexão de isso daqui vai me dar algum dinheiro mínimo, ou às vezes lucro nenhum, eu estou trabalhando e eu só rodando dinheiro. Essa virada de chave, assim, ela só aconteceu depois da Abrafate. Essa virada de chave, que a gente realmente começou a ter lucro, que eu comecei a ter lucro como um profissional da pintura, aconteceu com a Pintare. Na verdade, com a nossa mudança de cidade. Porque até então, eu misturava muito a minha vida pessoal com a empresa. Sim. Então, tem uma parte da profissionalização, que é separar as finanças, que não aconteceu nessa época. Vamos dizer assim que eu estava melhorando a parte executiva. Mas a parte organizacional de uma empresa, ela aconteceu só com a nossa mudança, que a gente se deu conta que, nossa, tem um campo de trabalho, é possível realmente realizar os nossos sonhos com o nosso trabalho, sem ficar na corda bamba, que era o que acontecia lá na outra cidade. Entendi. E vocês, nesse processo, foi onde aconteceu maquinários novos, uniforme, toda essa construção de marca. A uniforme, ele entrou bem ali no... Não, ele já tinha uniforme, a Exposição das Cores tinha uniforme, ele tinha o uniforme dele. E eu acompanhava ele nesse processo, porque eu trabalhava em consultório. Então, meio período, ou às vezes final de semana, que eu trabalhava com ele. A Abrafate, ela entra em 2017. Em 2017 a gente fez essa capacitação. E a gente muda para Florianópolis em 2019? 19. Nosso sonho de início era empreender lá na Nova Zelândia. O nosso sonho de consumo, é nós dois. A gente passou dissecando todos os conteúdos que tinha no YouTube, de pessoas que moravam lá, como era a área da pintura. A gente queria empreender lá. Porque na nossa cidade a gente via que a parte, como eu mencionei, ele menciona, né? A parte da mão na massa, ele executava, ele fazia muito bem o trabalho dele. Só que ele não conseguia ser valorizado. Sim. Eu, fora vendo isso, pelo que ele entregava. Então, ele entregava a nível alto padrão e recebia muito abaixo disso. E aí é onde eu entro também, na pintura, né? Nessa contribuição como olhar de fora do negócio. Como olhar empresa. Empresa. Não é assim, eu acho que você tem potencial para atingir... Eu, com o salário de técnico de saúde bucal, eu mantinha casa. E ele ganhava muito mais que eu. Sim. E o dinheiro ficava, às vezes, por conta de uma má administração, talvez, ali. E algumas coisas também que eu acho que é importante, né? Quando a gente fala de uma estrutura de empresa e obra, algumas coisas precisam ser consideradas e dentro dessas coisas tem o tempo que você leva. Então, esse tempo, ele vai ser o seu gasto de deslocamento, o seu gasto de alimentação, né? As suas horas trabalhadas de forma geral, e se isso não for bem dimensionado, se não for bem organizado, aí às vezes você realmente só troca figurinha, porque você vai trabalhar, às vezes o lugar que você tá, ele é longe, e aí isso consome mais combustível, e aí tem a questão também da forma que vocês estruturam o negócio de vocês, se é com material, se é sem material, se os insumos, os consumíveis, o cliente que arca com todos, ou se de repente, rolo, pincel, o cliente arca também, ou se no momento você arcava com isso é caro. Sim. Isso é caro. E se você não põe na ponta do lápis, fica 0 a 0. O que acontecia, lembra? Então era isso, o Vinícius sempre foi uma pessoa muito honesta, então muitas das vezes ele perdia, ele deixava de, às vezes, ter para nós, né, para casa, para cumprir, às vezes, ali uma deficiência que talvez tenha tido na empresa, por não ter feito um cálculo. Então, o curso da Abrafate foi importante, essa profissionalização, para a gente entender como é que funciona a vestimenta, organizar essa parte. E aí a gente já pensamos, vamos empreender lá em algum lugar, fora daqui, porque aqui não é pra gente. Por isso que veio a ideia de ir para Nova Zelândia. Aí nós fomos para Nova Zelândia, tentamos nos Estados Unidos, aplicamos o visto, foi negado. Certeza que eles sabiam que a gente ia ficar por lá. Claro, né? Tava na cara, assim, que a gente não ia voltar. E daí veio a ideia depois da gente... Plano C, que seria Florianópolis, a região.
Então, tudo parte de um princípio de profissionalização, aonde é extremamente importante organização da estrutura financeira e aí sim conseguir valorizar a mão de obra, valorizar o serviço de vocês, né? E aí, através dessa mudança, desse momento que as coisas foram acontecendo, vocês já em Florianópolis, né? Acredito que vocês tenham passado alguns pequenos perrengues ali no meio do caminho até chegarem esses clientes, né? E vocês têm algum perrengue de obra, de coisa que aconteceu assim com algum cliente no meio desse caminho que vocês possam dividir com a gente? Nós pegamos uma obra que era uma casa muito grande. Ela era 2 andares, 2 pisos. Ela tinha quanto? Umas 12 portas para fazer, né? Sim. E o valor que nós demos para esse trabalho de execução de pintura, e é uma reforma praticamente inteira. Era externo, interno, tinha os tetos era de madeira, amor? Fala. Era madeira crua. Não era crua, era com osmocolor, branco, que é um acabamento escuro, que era para passar para o branco. Tá. E nessa obra, essa obra foi pra gente a maior lição que a gente teve em todos os sentidos. De falar não, de saber se impor, né, e valorizar o nosso trabalho. E de saber comunicar também. Boa. Porque a comunicação. Porque a gente tem que ser bem claro na comunicação e ter um documento que tem todos os mínimos detalhes. Hoje a gente é até um pouco chato com isso. Quantas páginas tem um contrato? A gente tem muita coisa lá escrita, porque a gente apanhou, então muitas das coisas que você apanha, depois você vai querer corrigir. E nessa obra foi o que a gente aprendeu. Foi uma obra muito grande, a gente não lucrou com ela, o que a gente teve foi realmente aprendizado. E o que a gente leva pra vida, assim. Tem até um meme da pintura que é assim, né? Você chega pra fazer um orçamento, aí o cliente ele fala, hoje a gente já sabe lidar melhor com isso. Porque tudo parte de nós, né? Como nós vamos lidar com a situação, não é a pessoa. Sim. É como a gente vai lidar com aquilo. Exato. Mas eu quero só uma pinturinha aqui. Nada assim muito, né? Eu quero tomar o das pernas, quero economizar, então só põe uma cor nessa parede que tá tudo certo. E numa visita, no atendimento, a gente leva em conta aquilo que a pessoa pede para ser feito. Sim. Não tem como eu vender um super acabamento se ela quer algo básico. Só que essa pessoa tende a se transformar no dia da entrega na pessoa que queria o acabamento perfeito. Sim. E aí ela pega uma lupa e fica olhando, mas isso aqui e aquilo ali. E aí a gente não sabia como lidar com essa situação. Essa experiência ensinou a lidar melhor com isso. Foi uma situação difícil que hoje vocês conseguem resolver, né? Com tanto maturidade estrutural como empresa, organização, contratos, processos bem definidos, né? Escopo claro, como emocional, né? De lidar com alguns clientes que a gente sabe que no meio do caminho a gente encontra alguns que são um pouco complexos, né? Nossa, essa parte emocional, desculpa, ela é o X da questão. Porque a nossa intenção como empresa é prestar um bom atendimento, fazer um acabamento excepcional. E quando existe uma situação como essa, a gente fica se questionando, será que eu realmente fiquei devendo? O que eu falhei? Exato. Não foi? Porque o que acontece? Nós temos vídeo, nós trabalhamos com o Instagram. Então, a forma que nós colocamos ali, as pessoas às vezes contratam a gente e falam, eu quero aquilo ali. Sim. Tá, mas aquilo tem valor X. Sim. E quando eu pergunto pra ti, o que você quer, qual tipo de trabalho que você quer, e você às vezes não é tão específica pra gente, talvez porque você acha, vai ficar caro demais, eu acho que eu prefiro falar menos. Alguém vai perder com isso, concorda comigo? Sim. Então eu vou querer atender você da melhor forma possível, mas baseado naquilo que você pediu, que é o que o Vinícius comentou. Só que na hora da entrega, se eu não te entrego aquilo, eu vou me cobrar por isso. Porque fala, tá, mas vocês colocaram uma coisa ali, vocês falam que faz isso, aquilo outro, e agora você não vai querer consertar isso aqui pra mim? Aquele defeitinho tá me incomodando ali. Mas é aquele defeito que você não me ensinou pra mim. Sim, e não estava dentro do escopo, né? Dentro do... Então gera uma situação muito... Gera um atrito, um desconforto. Exatamente. E vocês como profissionais, né, dentro do Estúdio Mirac, do escritório, né, que a gente executa a obra realmente, vocês como profissionais que estão na frente, executando essa obra, precisa estar bem claro para vocês o que está dentro desse escopo. O cliente que chega, acredito que muitos clientes finais chegam em vocês, né? Então, de repente, a maioria não é clientes que vêm de escritório de arquitetura, com um projeto totalmente
estruturado dentro de um escopo, porque existe uma planta de pintura, existe um projeto de pintura, né? Hoje a gente trabalha bastante com essa questão. E aí tudo tem que estar detalhado. Então, olha assim, eu peguei um apartamento e eu vou fazer pintura. Ok, pintura não é emassamento, pintura é pintura. É bem isso. Emassamento é uma outra etapa. Exatamente. Então, mas a minha parede está um pouco tortinha. Mas eu vou pintar a parede. Eu não tá no meu escopo emassar a parede. Emassar leva muito mais tempo, né? Exatamente. Então, ter o escopo detalhado e trazer clareza traz bem mais segurança para vocês, né? E eu imagino, do lado de vocês, né? Como é que é lidar com isso? Porque eu lido com isso do meu lado aqui de empreita, né? E eu sei o que acontece com vocês, né? Que às vezes você fala assim, como você disse, aquele ponto na parede está tortinho. Mas era só pintura, não era eu tampar um buraco da parede, a não ser que isso estivesse dentro do escopo, né? De todo o detalhamento do que vocês têm a fazer. E nessa virada de enxergar a profissionalização, a estrutura da empresa, de todas essas etapas, como vocês fazem isso hoje? Como vocês orçam isso para um cliente, né? Um cliente final vai até vocês e como é que vocês lidam com isso? Como é a tratativa? O cliente chega por meio da gente, a mais comum é pelo Instagram. O Instagram tem sido ali o nosso portfólio de trabalho. Que legal. Ver a forma que a gente trabalha, temos um link na bio que vai direto para o nosso WhatsApp. Chegando no nosso WhatsApp, a gente estava com um dilema até então, quem quer fazer esses atendimentos? Agora eu comecei um outro processo da minha vida de estudar e agora quem está fazendo parte dos atendimentos é o Vinícius. Então essa captação de lead o Vinícius faz de cara, agora de início, e aí continua falando o que você faz ali com os nossos acho que a parte mais importante é entender bem a expectativa da pessoa sobre o trabalho. Em algumas situações, quando é um cômodo pequeno, uma parede, todo esse atendimento e orçamento é feito pelo WhatsApp. Através de informações que eu vou tentando buscar ali da pessoa. Se é uma obra complexa, como uma casa como essa grande, aí tem que ser feito um atendimento presencial, olhar detalhe por detalhe, alguma patologia que a parede tenha, um descascamento, alguma coisa assim, entender o que a pessoa quer, se é um efeito decorativo, se é uma pintura básica, uma pintura premium, e a partir daí a gente estrutura todas essas informações num documento em PDF, também com cláusulas e contratos, enfim, e manda para a pessoa. Aí, dando um ok, vocês prosseguem. Vocês fazem... a maioria das obras que vocês fazem são com pessoas morando ou são... Vocês fazem mais apartamentos ou casas? Ultimamente tem sido muito apartamento e com moradores, com os clientes nossos morando na casa, por conta da forma que nós trabalhamos. Como que é o lixamento sem pó, tá? A obra aí é pó de obra, mas no nosso caso não tem pó. E como é que vocês fazem isso? Esse lixamento sem pó? Que é só pintar e tem. Me fala, como é que a Pintari faz esse milagre? Depois de tanto aprender, né? Pois é. Não foi assim no dia pra noite. A gente, como eu mencionei no começo, a gente comeu muito pó. O Vinícius comeu muito pó de obra antes. Então tudo isso veio evoluindo depois dessa mudança da gente pra Florianópolis. Então lá a gente falou, não, é aqui que a gente vai ficar. Aqui a gente passou muitos perrengues como esse, né? Aprendendo a precificar, aprendendo a melhorar. E, enfim, chegamos no ponto de falar, não, a gente não é mais agora uma exposição das cores. Agora eu ingressei na empresa junto com o Vinícius e passamos a ser a Pintari Acabamentos. Agora, que deixou de pintar tudo. Deixamos de pintar. Porque a gente não faz tudo a Expo mais. Pinturas, que no caso era eu, pintava absolutamente tudo numa obra. Parte interna, externa, telhado, galpão. Não recusava serviço. Sim. Né? Enfim. E aí a Pintari, ela entrou com uma configuração diferente, que é só partes internas. E por conta como ela presta o trabalho, são pessoas que estão morando nas suas casas. Entendi. Então a gente leva em conta a rotina da pessoa e organiza o trabalho para acontecer de uma forma que atrapalhe o mínimo possível. Sim. E entendemos que as pessoas às vezes deixam de fazer uma pintura, apesar de ser positiva, por medo de bagunça, né, de respingo nos móveis. Então ela espera sempre o último momento para quando ela for fazer talvez uma viagem ou ficar um tempo fora, aquele espaço fique livre para realizar uma pintura completa. No nosso caso, fazemos cômodo por cômodo, protegemos todos os móveis, o piso dos nossos clientes. O lixamento é sem pó, com uma tecnologia que lixa e aspira ao mesmo tempo. Então realmente não tem pó nenhum. E isso proporciona uma experiência positiva para a pessoa. Aquilo que ela ia deixar lá para 2, 3 anos à frente,
ela já Ela consegue realizar antes. E vocês, ouvindo vocês falar desse cuidado e do nicho, né? Vocês estão dentro de um nicho que ele é pouco explorado no sentido de a maioria das pessoas não querem trabalhar com os moradores, com as pessoas vivendo. Então é algo delicado. E a pintura, como tudo na vida precisa de manutenção, a pintura ela precisa também de manutenção. Sim, com certeza. E as pessoas não vão ficar um mês fora de casa, não querem ficar para essa pintura acontecer. Então o que eu enxergo? Eu enxergo um nicho muito especializado, um nicho que a gente pode chamar aqui de um atendimento boutique, um atendimento premium, alto padrão, como vocês escolherem chamar, porque vocês estão inseridos num mercado de pessoas exigentes, estão dentro da casa dessas pessoas, então tem toda uma logística ali para acontecer e deixar o espaço limpo, deixar o espaço organizado. Vocês são uma mão de obra escassa, então vocês realmente são uma mão de obra especializada, se colocando à frente a contramão da maioria do mercado. Então realmente é algo que vocês continuem explorando isso, porque é o resultado de sucesso mesmo, não tem como, é uma conta que ela só tem como fechar com sucesso e cada vez mais clientes. Eu imagino que vocês já devem ter uma lista de espera, porque, gente, quem não quer uma pintura sem poeira? Realmente. Né? Então... E além disso, você como arquiteta vai saber dizer bem, quando o cliente vai escolher, por exemplo, uma mesinha dessa para colocar na casa dele, ou nos móveis, né? É muito triste quando acaba todo o processo de obra, já saiu todo mundo e vai lá e tá tudo pingado de tinta, tem que passar algum produto para poder tirar e já estraga ali o móvel. Então a gente tem esse cuidado, trabalhamos com isolamento com isso. E uma das outras, da forma que a gente trabalha, não somente com essa de... a parte executiva em si, né? Quando o cliente às vezes pretende viajar, sim, e quer que voltar a casa esteja pronta, nós também fazemos esse trabalho. Às vezes eles vão para o Paraguai, vão para Portugal e deixam a chave da casa com a gente. Eles sentem essa confiança. É um processo de confiança também, deixar a né? chave Porque você com a está gente. abrindo a sua vida para alguém, né? Vão voltar, quando volta a casa está toda pronta. Isso acontece também. E essa construção toda, ela realmente se deu dentro do cenário de mudança de cidade, Exatamente. Mudança de mentalidade, mudança da estrutura da empresa para fazer tudo isso acontecer. Sim. E dentro disso, eu imagino que junto com todo esse sucesso, essas construções, essas vitórias e conquistas que são as profissionais, que a gente tem falado aqui, e são muitas, viu, gente? A gente fala de você sair de uma área bucal, de uma área totalmente diferente e se encontrar dentro de um cenário de obra civil. Nossa, foi bem complicado, lembrar disso. Foi difícil esse processo? Olha, eu trabalhava sempre de toda branquinha, de jaleco, assim, sabe, de toquinho, minhas luvinhas. Tudo no lugar, com a unha perfeita. Tá aqui porque a Feicon já acabou com ela, mas era sempre perfeita as unhas. E aí eu chego num cenário de obra que o Vinícius, ele sabe como ele trabalhava, né? Não era igual hoje, não. Hoje a gente trabalha limpo, hoje. Mas na época a gente trabalhava com pó, era sujeira, roupa suja de tinta. A gente saía da obra com roupa suja de tinta e voltava, sabe? E a gente foi mudando isso aos poucos. Pra mim foi complicado. Peso, pegar uma lata de tinta, pó, meu cabelo, esse cabelo aqui. Meu Deus, ele ficava mais, sabe, todo assim, olha. Gruvinhado, assim, parece uma massa, Sim. Né? Eu sei, eu passo por isso também. Eu não pinto as coisas, mas eu chego no meio da obra. Então eu vou ter que te apresentar um kit de lixamento zero pó para os seus parceiros de profissão aqui de São Paulo, tá? Tem que te apresentar. Muito legal, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso depois, porque acabou essa fase agora de pintor. Ter que lixar uma obra com pó não existe mais. Tem tecnologia para isso e a gente está aqui para isso, né? Para poder aprimorar e aprender e trocar também com nossos amigos de profissão, porque é saúde. Sim, eu com venho da área da certeza. saúde. Sempre briguei com o Vinícius porque ele é novo, ele é muito esforçado. E não é só questão, porque ele fala assim, mas é meu trabalho, né? Tá, você vai trabalhar com isso, você pode amar e morrer fazendo o seu trabalho de pintura. Mas se você não evoluir, sim. você não vai dar conta de aí chegar lá falou. nem fazer, porque você vai morrer, porque esse monte de pó dentro do pulmão, como é que faz? Além de tudo, tem a estética e tem a saúde, né? Porque é um pó muito fininho, né? Muito nem fino. vê. É muito fininho. E aí você saiu, foi entrando de pouquinho e aí... Mas eu tive que ir bem de pouquinho, tá? Porque ele não aceitava a minha presença na obra. Ele falava que eu ia vigiar ele.
Você vai vir fazer o quê aqui, mulher comigo na obra? Não vai dar certo. Ele tinha ajudantes. Garota na obra. É o que Aí, dá ó, pronto, certo. garota Olha na obra. isso, né? Foi, revolucionou tudo, tá? E eu acho muito legal essa questão de mulher mesmo na obra Sim. civil, né? Como é que é isso pra você? Você sente algum... hoje os clientes aceitam mais, aceitavam mais. menos? Hoje, como é que você enxerga isso? Quando eu Como você comecei, sente? eles pensavam, tipo, que eu estaria lá precisando de algum trabalho e me ofereciam, talvez, a faxina da casa para fazer. Precisava de uma babá para cuidar do filho, da filha. Então, no começo, quando eu mudei de cidade, a gente se mudou para Florianópolis e eu comecei com ele já na pintura. Então, vinha muito esses chamados de precisão, porque as pessoas vão de fora para algum lugar, muda, tá precisando de trabalho. Sim. E aí tá na pintura por quê? Tá precisando Então, de mulher na trabalho. pintura, Mulher, né? Como assim? Aí eu falava, não, você não tá entendendo. Eu sou pintora. Profissional. Tá certo que eu tô no começo, hoje eu já tenho 7 anos na área. Aí foi indo. Foi difícil as pessoas aceitarem, mas hoje todo mundo já me respeita como uma profissional pintora. Que Tá? legal. Eu já não tenho mais essa dificuldade, assim. E você sente que algum cliente acaba fechando com vocês porque certeza. você tá no meio, assim? Com certeza. Com certeza. Deixa ele falar por isso. Porque você que... Inúmeros, né? Da época que você era... Mas você e os meninos, depois que eu deixou isso, melhorou bastante, né? Imagina A o aceitação cenário. é melhor. Como o nosso trabalho, a parte interna, as pessoas geralmente estão morando e levando sua vida, sua rotina normal. Como que você vai confiar numa equipe de homens, por exemplo, para uma família que o marido trabalha viajando e só fica a esposa no lar ou as filhas, né? Sim, Então é uma questão que as pessoas se preocupam. sim. Quando vem que tem a Tamires na obra, é um complemento. Ai, que Ficam legal. tranquilos. É bem real isso. Entregam a chave na nossa mão e sabem que a casa tem a energia feminina, tem um complemento do casal ali, se sentem confortáveis e deixam na nossa mão. E sem contar que eu acho que esse olhar que a gente tem em mulher, não sei se vem da gente, não são todas, né? Eu falo que também tem homens que tem também, Sim. então não quero generalizar. Mas, por exemplo, se eu utilizo, desde quando eu comecei com o Vinícius, a gente vai ficar na casa do cliente um mês trabalhando ali. Eu não me importo de ir lá e tirar meu lixo do banheiro, porque eu sempre peço um banheiro que a gente possa estar utilizando. Então eu retiro meu lixo. A pia, ele já acostumou hoje, ele já sabe. Manter seca, eu mantenho a pia totalmente seca. Vai lavar a mão, alguma coisa, o tanque que vai, às vezes, precisar para preparar uma tinta. Sempre, eu deixo do jeito que eu encontrei. Que legal. Então esse cuidado todo tem. E muitas das vezes, quando tem crianças, eu faço alguma interação com a criança ali também. E eles às vezes saem, o adolescente fica na casa e a gente tá ali com o adolescente, não tem a preocupação de tipo, nossa, quem tá lá com os meus, vou deixar sozinho os pintores com meu filho, com a minha filha ali, não tem. Eles confiam na gente. Que então legal isso é muito bom, tem tido um bom resultado, né, amor? Sim. Eles dizem até, nossa, já acabaram? Já acabaram? Mas nem parece que vocês estavam aqui. Verdade. Tem gente que faz barulho, trabalha E muito silencioso. legal esse depoimento, porque a gente traz um outro panorama, né? A gente sabe que na construção civil a maior parte são homens mesmo, e a gente entende, até porque são trabalhos pesados, são trabalhos, né? Como você disse, é uma lata de tinta de 18 litros. E sim, gente, é mais fácil que um homem carregue esse peso. Mas é bonito ver como a mulher está ocupando esse lugar e como isso também transforma para vocês como empresa num diferencial positivo. Aonde isso traz mais segurança, isso traz mais confiança, né? E algumas coisas valem mais, assim, né? Então, acredito que vocês conseguem até cobrar um pouco melhor, mostrar mais valor ainda por conta dessa organização e da segurança que vocês passam para esses clientes, né? Acredito que isso faz uma diferença. E aí, vivendo esse cenário de uma valorização melhor, as pessoas enxergando vocês como empresa mesmo, né? Acaba que alguns clientes viram amigos, né? certeza. Vira um carinho ali, um Com indica para o certeza. outro. Eu tenho certeza que isso acontece, que o resultado de um bom trabalho sempre é esse. E aconteceram conquistas nesse caminho todo, né? Vocês falaram que foram para Florianópolis em 2019, então mais ou menos ali uns 7 anos. A gente está falando, vocês pegaram o boom de uma pandemia onde ninguém sabia Nossa, o que foi fazer, mesmo. o que ia acontecer. E chegaram, como você disse, procurando emprego, procurando o que a gente vai fazer aqui. E a Pintare deu certo, tudo isso evoluiu e vocês tiveram a conquista do apartamento de vocês, não foi? Nossa, foi. Nossa, pra gente foi uma realização muito grande. Parece que a gente casou de novo, não foi isso? Foi uma expectativa tão grande, 2 anos e meio esperando construir. Era como se fosse um filho, sabe? Que você tá esperando ali, a gente ia lá,
Ficava toda vez vigiando aquele... E a construtora, ela tem um Instagram, que daí eles vão postando atualizações, põe Atualização. caixinha, né? Aham. E eles dizem, qual apartamento vocês querem que mostre? Daí a gente colocava, mostra o nosso, mostra o nosso. E eles andavam na obra ainda crua. E a gente, ai meu Deus, nossa, vai chegar. Nossa, E- essa expectativa, vocês sabem que os clientes têm de vocês, né? Tem. Aham. A gente acaba Meu mostrando Deus. a obra, o processo, é verdade? É. Boa, olha isso, é Essa verdade. expectativa que vocês passaram isso Aham. agora, alguns clientes meus falam, cadê minha obra? E eu tenho certeza que vocês fazem Verdade. Instagram, então você Aham. pode saber que é essa Nossa. mesma sensação. E vocês já pegaram as chaves? Não, a gente pegou a chave faz um ano que a gente Estamos tá um morando. ano. Como é que namorando. foi? Meu Deus, A sensação! foi maravilhoso. Vocês pintaram? Pintamos. Ah, tá. Não tudo, Não tudo. mas Ah, já... não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau. Não. Não, ele tá em processo. A gente concentramos primeiro ali em imobiliar o nosso apartamento, que era nosso objetivo ter feito isso ano passado. A gente não conseguiu fazer tudo que a gente queria ainda. Tá tudo certo, Mas vai. a gente realizou a cozinha e o banheiro, tá? Do nosso jeito que a gente queria. Falta só umas coisinhas, mas é isso. Uhum. E tem 2 pinturas artísticas Tem, lá. verdade. Duas. Existe uma coluna que a construtora teve que fazer para, enfim, sustentar o prédio. Não tinha e no é projeto, Não né? tinha no projeto. Ela fica ressaltada, Você sabe? pode Saltando. engenheiro, viu? É, gente. Ah, tá bom. Aí, ó, engenheiro. E a gente... Projeto Isso é de culpa de engenheiro. engenheiro. Tá certo, então. E aí a gente ficou pensando, nossa, o que nós vamos fazer nessa coluna? O negócio tá muito apartado da parede, né? Tá saindo para fora. Aí nós fizemos um efeito decorativo que nós construímos, que nós desenvolvemos, Sim. chamada ardose escovada. Ah, que é que como legal. se fosse um cimento queimado, só que ele tem uma nuance de brilho, de fosco. E aquilo se transformou em um destaque. lindo. E O que vocês? nós iríamos de esconder, né? Como que a gente faz para esconder? A gente, Tá lá, vamos deixar ele realmente como é uma coluna crua, daí tá lá. E Coisa vocês mais fazem linda. com que material? Nós usamos uma massa para efeito decorativo. Existem várias empresas que têm esse tipo de produto, né? Mas ele é todo feito com espatulado. E na finalização tem que ser feito um processo que chama laminação, que é passar a desempenadeira de aço inox como se estivesse cortando a parede com efeito decorativo. Sim. E aí aquilo vai puxando um brilho sem precisar usar politriz, massa para polir, só com a desempenadeira. Que legal. E vocês que desenvolveram essa técnica? assim? Essa é em especial, sim, É engraçada a forma que ela surgiu, né? Foi de repente. Foi de repente, assim. Então, é o efeito pintalho, vocês já... Pois é. Por Fazer isso que ela é uma uma patente. ardose escovada, né? É. A gente Que fez ela na legal. Casa Cor em 2020. 2024. Qual casa cor? Casa Cor lá em Florianópolis. Que legal, Ela ficou gente. bem, foi O engenheiro. da entrada. é, Foi um arquiteto que convidou um parceiro da gente, né? Ele foi Sim. convidou a gente para participar e a gente fez na parte de cima esse efeito e na parte de baixo a gente fez aquele famoso velvet pérola. Sim, o Velvet, que é bem bonito também. É. Eu uso bastante nas obras, tanto o efeito cimento queimado, como Sim. o efeito Velvet, que ele é um pouco mais delicado, É, ele ele- tem uns as brilhinhos, pérolas. umas Isso, nuances. ele é né? muito bom. Ah, depois Muito vocês me mandam um Eu sou vídeo. apaixonada no pérola. Onde que eu vou, eu quero Nossa, a fazer. gente tenta vender Sério. ele pra todo mundo porque ele é muito bonito. Ele é lindo, é. E ele tem aquele toque sensorial dele, Ele sabe? é meio acetinado. Eu falo que ele Aham. lembra um tecido, assim. É, ele é Tecido. veludo. Exatamente. Ele é meio Tipo um acetinado, Você, assim. dependendo da forma que você olha aquele desenho, você vai ver mesmo como se fosse aquele tecido veludo, que você passa a mão deita, sabe? É muito bonito. legal. Eu falo que a pintura, ela é a cerejinha do bolo É. mesmo, né? A gente hoje não usa tanto papel de parede como usava antes, porque nós temos esses recursos de vários efeitos que a gente pode trazer para o cliente. Sim. E dependendo do efeito a gente consegue limpar, se sujar, enfim, tem um monte de benefício nisso, né? E o que você, Tamires, gosta mais de fazer dentro da pintura? O efeito. Além de pintar, porque a parte da pintura pra mim é melhor, tá? Eu gosto de ver a cor. O efeito pérola, o efeito, fazer efeito. Esse efeito pra mim ele é o que mais me encanta de fazer. E você, Vinícius, o que você mais gosta Sim. de fazer? É difícil porque eu gosto da pintura como um todo, mas eu gosto da transformação da pintura. Então, tudo que é restauração, que é, por exemplo, vamos fazer uma pintura setorizada com listras ou uma meia parede, que você antes o ambiente era um e depois que você volta o ambiente é outro, isso eu adoro fazer. Que legal. Essa semana passada nós fizemos uma pintura setorizada no nosso condomínio, que daí desenvolveram uma pintura curvada, assim, por cima da porta. Então ele pega uma faixa, faz uma curva e ela vai até o final da parede. E ainda sobra um espaço entre a parede e o teto, Só pra te falar da um mesma cor, sabe? E destacando esse pedaço. Aham. E tem que trabalhar com medidas,
Mas Sim. é tão prazeroso ver como fica, que aquela pintura, ela proporciona, parece que o espaço ele amplia. Olha, eu sinto que você tem uma veia artística aí, hein? Dá pra você É. começar a fazer umas pinturas a óleo aí, Eu umas acho que coisas diferentes. Nós não Eu começamos a tô fazer. eu tô Também. sentindo isso, né, na sua fala, porque você realmente é nítido que você ama o que você faz e os mais complexos são os que te deixam mais felizes. Pois Então, é. eu acho que tem uma veia mais ainda, né, mais artística ainda e de repente até para uma decoração de forma geral, assim. E vocês já passaram por várias experiências, várias coisas juntos, né? E vocês fizeram um treinamento, ministraram um treinamento para algumas crianças, não foi? Você quer falar um pouquinho disso? O que você acha? Depende, se você estiver falando do projeto que eu fiz o ano passado, 2024, não foi? Foi 24. Eu e o Vinícius, a gente participou de uma competição que chamava Rei e Rainha da Pintura, em Florianópolis. Era Rei da Pintura ainda até então. E eu ganhei essa competição. Parabéns. Tinha vários... Obrigada. Parabéns. Era vários pintores ali e eu ganhei o primeiro lugar como a rainha do recorte. E era só você de mulher? E eu fiquei em primeiro lugar como mulher ali. Tinha outras mulheres competindo Tinha outras, também, né? Mas aí eu fui representar essas mulheres e as pintoras de Florianópolis lá aqui em São Paulo. Que na verdade. legal. Foi aqui, eu tô aqui, né? É. É que eu tô perdida, tô achando que tô em casa. Mas eu vim aqui para São Paulo para disputar o prêmio, que era um carro. Que legal, Que é gente. uma premiação que a Sherwin Lewis faz. E aí eu vim e disputei esse prêmio. E dessa minha, na competição em si, no dia da competição que eu ganhei lá em Floripa, o que me pegou muito foi o emocional. Eu fiquei muito nervosa, porque era muito pintor. E tanto é que eu manchei toda a minha roupa. Assim, sem eu pensar, de tão nervoso. E eu falei, eu preciso melhorar essa questão em mim. Comecei a fazer treinamento em público. Então a gente saiu com essa placa, o Vinícius fez uma placa grandona pra mim, que é como se fosse uma porta. A gente fez uma réplica, da competição. Sim. Tentamos simular o que acontece numa competição. E aí a gente saiu treinando. E dessa... Em vários pontos turísticos. Que legal, gente. Catou, pôs a veio placa pra no cá. carro. A última foi aqui, né? Foi na Avenida Na Paulista. A gente veio de Floripa com essa placa de lá aqui, pegando chuva, e fizemos a última aqui. E disso surgiu um sonho, uma vontade que eu tenho. Eu sempre tenho isso comigo. O orfanato, eu fui criada em abrigo, e eu sempre tive vontade de passar essa minha trajetória de vida, que hoje eu me considero muito bem sucedida. Com certeza. Depois de tudo que eu vivenciei da infância. E eu gostaria de ter passado e falar para essas crianças que elas podem ser o que elas quiserem. E daí veio a questão desse projeto que você mencionou. Então eu voltei no abrigo, conversando ali com a diretora do orfanato em que eu morava. Elas me receberam muito bem, as crianças também. E eu dei uma palestra ali, contando da minha história, de como foi quando eu morava ali. Porque eles ouvem. É Sim. diferente de alguém de fora que não morou ir lá conversar com eles. Então, Sim. até quando a gente chegou, né, amor? A diretora falou, não sei como que eles vão te receber. Porque tá uma fase difícil, eles não vão querer muito. E foi tudo ao contrário. Eles interagiram muito bem com a gente, né? Foi. Foi muito bom. Até a forma que eles interagiram, porque depois que a gente conversou, tudo, foi meio que um diálogo aberto, assim. Eu ouvi eles me ouviram também, contaram da história. Levei a pintura para eles, explicando que, nossa, é como se fosse uma parede assim, né? Ela tá toda feia, às vezes destruída, machucada, mas depois que você trata ela fica maravilhosa. Então você precisa tratar. E todo machucadinho que alguém fez em você, ele não vai ficar para sempre ali. De pouquinho você vai curando ele e se transformando e ficando forte cada vez mais, vira uma rocha, né? Então isso foi muito bom, essa palestra, tá com as crianças, tá naquele lugar que me inspirou a ser quem eu sou, porque ali passaram várias pessoas na minha vida, né? Sou muito grata a elas todas. Sim. E daí, nesse projeto, que foi, fizemos, né? Com o Matheus. O Matheus, ele é um psicólogo clínico, e na época o Matheus, ele fazia parte da família Moreno, que cuidava do abrigo. Então, a família dele que cedeu esse espaço para ser um abrigo, sabe? E ele veio comigo fazer parte desse projeto. Então, foi muito legal, foi muito bonito, lindo. muito bonito. E o que a gente enxerga é que é uma história de transformação, Sim. uma história de crescimento. E nesse momento, onde você estava, nesse lugar de fala ali, né, de onde você viveu, de onde você saiu, você se enxergou como uma transformação para aquelas crianças? Você quer me fazer chorar, é? Ai, lógico, como não? E você pode ter certeza que eles enxergaram. E abrir... eu também fico emocionada, porque o nosso trabalho...
é o que faz a gente mudar de vida. E eu sei que o seu trabalho fez vocês mudarem de vida. E você levar essa fala para essas crianças, com certeza vai abrir portas para elas mudarem de vida. Então, é um trabalho muito bonito, que precisa de muita dedicação, sim, muito respeito com as pessoas, muito respeito com o trabalho, né? Com o que a gente realmente faz. E você ter esse lugar de fala e poder mostrar para essas crianças que, olha, isso daqui, sim, é uma possibilidade de transformação na sua vida, porque foi na minha. Isso não tem preço. Eu falo que foi a melhor experiência que eu tive, em sentido de conexão, de gratidão, se é essa palavra, sabe? Sim. No final, você lembra o que eles perguntavam pra gente? Lembra? Um deles veio, nós fizemos uma parede com eles. A gente rabiscou e aí cada um pegou um pincel, uma tinta e começaram a pintar. E uma das cuidadoras, das tias que eles chamam, né, veio também e falou, nossa, olha esse menino, ele é super hiperativo, é muito difícil lidar com ele. E já faz uns 20 minutos que ele tá aí pintando, concentrado. E aí, depois o mesmo menino, o irmão dele, chegou pra mim e falou, como é que funciona o seu trabalho? Mas como é que você legal. faz pra você cobrar, né, uma pintura? Olha isso, com 10 anos. Você que dá tinta também, né, me fala mais. Que legal, então ele gente. se interessou porque ele viu um prazer que ele sentia ali com o pincel pintando na mão. Então quem sabe, não sabemos, é uma semente que foi plantada. Sim, ele enxergou uma possibilidade. E eu falo que é uma possibilidade, porque é difícil, mas digamos assim, essas crianças, ingressar no mercado de trabalho é difícil. Sim. Agora, por quê? Porque talvez eles não são acostumados, já não tem na cabeça deles que eles têm que seguir ordens só de CLT. Essa é a realidade. É uma visão, sim, que é colocado, sim, que tem que ter, mas quando se trata de um trabalho que é formal, que eles não tem que cumprir horário, que eles podem fazer a horário, né, ter ali respeito, lógico, mas eles podem, que nem eu faço, tem meu horário de chegar na casa do cliente, eu estou prestando um trabalho para você, eu vou cumprir aquilo. Mas você não tem que me registrar, é informal. Falando de uma linguagem bem simples aqui. Ele é mais leve, assim, leve. Esse processo ali, né? Então, e ele vai poder fazer por ele. Por ele. Então, isso eu acho que cativa muito mais eles do que chegar direto e falar para ele, vou te colocar numa empresa assim, assado, sendo que ele nem gosta daquilo. Então, a ideia, quando eu pensei em fazer esse projeto e levar lá para uma briga, é justamente pensando neles e da forma que eu vejo que seria interessante eles ingressarem no mercado de trabalho. Talvez não somente com algumas outras coisas que o abrigo oferece, talvez num supermercado empacotando, em uma loja, não. A pintura é uma possibilidade. Exato. Outras possibilidades e uma possibilidade que vai trazer para eles. Primeiro, a gente tem mercado. Sim. O mercado precisa de bons profissionais. Está escasso. Está escasso. E vai trazer para eles possibilidades de ganhos que, de repente, num outro tipo de emprego, eles não teriam. Então, às vezes, eles vão ter a oportunidade de pegar um apartamento inteiro para pintar e fazer num mês o dinheiro que faria em 3. Nossa! Então, trazer essas possibilidades. Nossa, obrigada por você ter compartilhado isso daqui. Eu quis tocar um pouco nisso para mostrar para as pessoas que trabalhar com obra, a gente levar essas coisas a sério, além de abrir várias possibilidades, isso realmente muda a vida das pessoas. Com certeza muda. Isso realmente muda a vida. E é bom. Cara. Mudou a minha vida. Eu sou outra pessoa. Não tem como falar. E é maravilhoso falar isso. E as pessoas enxergarem isso e tirarem aquilo. Mas por que você não foi... Cada um vai se encontrar no seu caminho e pintar e fazer esse trabalho, que é um trabalho que o pessoal chama de bruto, tudo isso tem toda uma delicadeza no meio desse processo e tem também toda essa ideia que é real da remuneração, né? Isso realmente transforma. Eu enxergo isso, vivo isso e eu sei que vocês vivem isso. Então, muito obrigado por você ter compartilhado esse pedacinho dessa história também. Eu deixei ela aqui mais para o final, que eu queria tocar um pouquinho nisso, que eu vi, eu achei muito bonito. E eu realmente achei, além de bonito, importante. Que fez com que também eu abrisse a minha mente para possibilidades. Por que não? A gente fazer algo nesse sentido e juntar com outros profissionais, assim como vocês, qualificados, que têm experiência, que passaram por várias coisas, e dividir também com algumas desses adolescentes, algumas dessas crianças, a possibilidade de se abrindo para esse mercado. Com certeza. Então, trazer foi por isso para cá. Por isso que eu quis muito obrigada. Trazer um pouquinho disso aqui. Obrigado por você
ter sido tão aberta em compartilhar uma história tão pessoal aqui comigo e com todo mundo que vai assistir. E a gente precisa encerrar esse bloco, esse episódio, mas a gente pode gravar vários outros. E fala pra mim, assim, um pouquinho, hoje, né? Se tivesse que resumir a Pintare pra vocês em uma frase, em uma palavra, fala pra mim, cada um pouquinho, assim. Eu posso começar? Pode. Talvez eu vou falar o mesmo que você, né? Eu Corremos o risco e você complementa. Vai lá. Porque aqui a gente falou de pintura, de obra, de negócios, mas no fim tudo é relacionamento. Sim. É o que está acontecendo aqui agora, por exemplo. E o que permitiu que essa conexão acontecesse foi a pintura, o nosso trabalho. E se dar conta disso é o que faz a gente acordar todo dia e fazer o nosso trabalho de uma forma positiva, com alegria, porque a gente não sabe o que vai acontecer ao decorrer do dia. Às vezes um cliente que a gente atende, ele vai nos ensinar uma lição de vida, que vai tornar a nossa vida mais fácil. Às vezes, o que aconteceu na pintura lá atrás te permitiu passar essa informação para os meninos e meninas abrigadas. Isso vai mudar a vida deles, é um relacionamento que aconteceu. E a sua também, né? E ontem na FEICOM, antes de ontem, nós ganhamos um quadro com um retrato nosso feito por um casal de amigos pintores lá da Bahia. Que legal. Que a gente não tem contato pessoal, é só por rede, mas existe uma influência positiva de ambos os lados a ponto deles fazerem um retrato pra gente. E é tudo isso que fica. Então, se eu pudesse resumir a Pintare em uma palavra, é relacionamento. Ai, que legal. Muito bonito. Não tenho mais nada que dizer. Olha, eu fugindo, né? A gente não tem uma pequena pauta, mas não tem um roteiro. Eu resumiria a Pintare, a empresa de vocês, como vida. Eu acho que realmente a construção de uma vida. É uma vida. E que bonita. Que bonita essa vida, essa história que está sendo construída. Muito obrigada por vocês terem topado vir aqui hoje. A gente se conheceu pela internet. Sim. Essas conexões, elas acontecem, elas são muito ricas. Foi maravilhoso estar aqui com vocês e dizer para vocês que esse episódio está se encerrando. Nos acompanhem. Eu vou pedir para eles apresentarem aqui, deixa o arroba de vocês, o perfil, fala para o pessoal aonde as pessoas encontram esses pintores profissionais que vão fazer a sua obra sem pó, sem sujeira. Aonde as pessoas encontram vocês? Na Pintare Acabamentos, nosso Instagram é Pintare Acabamentos. A gente está no Instagram, estamos no YouTube, no TikTok. É uma forma que a gente tem hoje de conectar e de mostrar o nosso trabalho para as pessoas. Para pintores e pintoras e casais na pintura, nós temos o Casal Pintare, uma forma também da gente estar ali colocando um pouco da nossa vivência, Estamos adaptando essa nova realidade para diferenciar um pouco do público também. Então, essas plataformas você encontra a gente ali. Nós somos pequenos ainda, Sim. Só uma empresa de 2 pessoas e tem uma pessoa também que ajuda nos bastidores, que é a Keila. Mas a intenção da Pintare é crescer e levar o que a gente sabe de melhor para mais pessoas. Legal. Porque a agenda ela fica lotada e a gente acaba não conseguindo cuidar de tudo. Então, quem sabe no futuro, você que esteja morando em outro estado, outra cidade, possa contratar a Pintare. Hoje vocês estão em Florianópolis? Isso. Estamos em Florianópolis, atendemos toda a região de Florianópolis, Palhoça, São José. Mas em alguns casos, fazemos viagens a trabalho também, como aconteceu algumas vezes. Então, se programem, clientes, se vocês querem uma pintura da Pintare, desse casal organizado, se programem porque tem fila de espera e aí depois não reclama, tá? Ó, se quer lá pro Natal, já começa a se programar e deixar tudo organizado para isso acontecer. Gente, muito, muito obrigada pela presença de vocês, foi extremamente especial, de todo o meu coração. Obrigado por toda a troca, por todo o carinho, por todo esse papo que a gente teve aqui. Esse foi mais um episódio do Pod Obra, o podcast da minha, da sua, da nossa obra. Siga o canal, marca com o sininho, segue o arroba também do podcast no Instagram. Até mais!